Olá, eu sou Juliana Cunha, sou psicóloga, sou coordenadora na SaferNet Brasil. Sou responsável por um serviço que orienta crianças, adolescentes, pais e educadores que estejam vivenciando alguma situação de violência na internet. Esse é um serviço fundamental para escutar o que crianças e adolescentes têm a dizer sobre as experiências que elas vivem online. Recentemente houve uma onda de denúncias relacionadas à existência de grupos de incitação ao suicídio chamado Desafio da Baleia Azul. Certamente você ouviu falar. O modo como abordamos algumas dessas notícias e falamos sobre ocorrências envolvendo mortes de adolescentes em razão de engajamento em desafios na internet influencia a disseminação e o acesso a esse tipo de conteúdo na internet. É um conteúdo que tem o poder de influenciar pessoas. Só como um exemplo do tipo de impacto que uma abordagem inapropriada pode ter de um fenômeno envolvendo comportamentos de risco na internet, depois de uma reportagem num grande veículo de comunicação no Brasil para repercutir uma notícia de um veículo russo, o número de buscas sobre baleia azul na rede aumentou mais de 1000%. Algumas dessas buscas podem ser motivadas por curiosidade ou para obter mais informações, mas também pode envolver pessoas que estejam em alguma situação de sofrimento e vulnerabilidade, ou seja, um conteúdo como esse pode influenciar essa pessoa a agir ou a se colocar em alguma situação de risco. Grupos e conteúdos na internet que incitam automutilação ou outros comportamentos de risco são já velhos conhecidos nossos. E os primeiros relatos reportados à SaferNet datam de 2006. Em uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 11% de crianças e adolescentes relataram terem tido acesso a páginas que ensinavam formas de se machucar e 6% formas de cometer suicídio. Isso representa mais ou menos 2,5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Mas é importante destacar que esse número envolve acesso a conteúdos que podem ser informativos. Nem todos que relataram terem acesso a esse tipo de conteúdo quer dizer que acessaram grupos e conteúdos de incitação. Eles podem ter acessado uma reportagem, um site de prevenção, por exemplo, mas ainda assim os casos como Baleia Azul, eles não são isolados e eles acompanham, em alguma medida, a dinâmica da internet. A internet tem um poder de disseminação e de rápido alcance da informação ou até da falta dela, que faz com que seja crucial agir com muita cautela e responsabilidade para não provocar nenhum tipo de pânico ou onda de alarde que assistimos recentemente no Brasil. Então, como é que a gente deve enxergar o fenômeno tanto do baleia azul ou fenômenos de desafios que envolvem riscos na internet? Primeiro, desafios é um termo genérico e que envolve diferentes tipos de atividades nas quais crianças e adolescentes podem se engajar na internet. A cultura da internet, em plataformas de vídeo, por exemplo, podem estimular diferentes tipos de desafios, de inofensivos a perigosos. Deve-se separar o joio do trigo. Há desafios que não oferecem risco e podem ser engraçados para alguns, e aqueles que se caracterizam por colocar os envolvidos em alguma situação de risco, como atividades de não oxigenação, conhecido como brincadeira do desmaio, que de brincadeira não tem nada, asfixia por inalação de substâncias tóxicas e queimaduras por manipulação de produto inflamável. Isso é possível de ser encontrado na internet. O que não devemos ignorar é que a adolescência é um momento que exige maior atenção. É uma passagem nem sempre fácil, onde há um afrouxamento da autoridade dos pais. Inclusive, essa é uma das principais queixas dos pais, que os filhos já não obedecem como antes. E ela cede lugar a laços que são mais horizontais e há um estreitamento maior das amizades. E a internet é esse espaço privilegiado para o convívio entre os pares, pessoas da mesma idade. E a internet ela tem uma dinâmica que faz com que adolescentes estejam mais susceptíveis a se engajar em grupos. Seu pertencimento passa a ser proporcional ao número de curtidas, comentários
e certo status entre os pares. Ou seja, as plataformas, elas estabelecem uma dinâmica que é baseada num jogo de reconhecimento e aceitação e que retroalimenta o engajamento em comportamentos arriscados. Ou seja, quanto mais curtidas, mais comentários, mais engajado eu tô e posso estar e me comportar e me envolver em situações de risco. E o que a escola pode fazer? Essa é uma pergunta importante. Primeiro, falar sobre o assunto. Alertar crianças e adolescentes em como lidar com contatos e conteúdos que possam colocá-las em risco. E a regra aqui é escutar o que eles têm a dizer sobre suas experiências na internet. Dar condições para que eles mesmos relatem o que eles percebem como inapropriado ou arriscados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de um modo geral, quando os adultos abordam as crianças para falar sobre riscos na internet, elas geralmente não ouvem primeiro as crianças, elas falam mais do que ouvem. E, às vezes, é uma fala que é só moralista ou que, de alguma forma, tende só a ir por um viés mais punitivo. Então, o ideal é ouvir primeiro o que eles têm a dizer e tentar entender como eles percebem os riscos. Evitar também, como eu acabei de dizer, abordagens que são alarmistas, que provoquem reações de medo, de pânico em pais, familiares ou nas próprias crianças. A internet oferece riscos, sim, como outros espaços públicos também oferecem. Então, trata-se de espaços novos. Nem sempre os adultos estão familiarizados com esses espaços, mas não é preciso ser expert em tecnologia. A orientação para uso cidadão e responsável vale para qualquer espaço, também vale para a internet. E é esse o papel dos pais. Proibir o acesso à internet pelos filhos, confiscar celular, monitorar o uso de aplicativos através de programas espiões, são medidas pouco educativas e fadadas ao fracasso. Elas não previnem os riscos e elas comprometem o vínculo de confiança que deve existir entre pais e filhos. A tentativa de eliminar qualquer exposição a riscos em espaços públicos, como a internet, é praticamente impossível. E os pais e a escola precisam conversar de forma franca e aberta sobre como os adolescentes podem lidar e responder a esses riscos. É parte do desenvolvimento saudável, a preparação para a vida adulta, que o adolescente desenvolva habilidades para lidar com os riscos à sua volta. Isso se chama resiliência, que só pode ser desenvolvida enfrentando riscos, num ambiente onde ele possa pedir ajuda e com espaço para falar sem pré-julgamentos e reprimendas. A escola, ela precisa dar mais atenção aos alunos mais vulneráveis, sobretudo adolescentes com histórico de depressão, tentativas de suicídio e outros sofrimentos psicológicos graves. Não se deve jamais minimizar ou subestimar o que eles falam. Diante de um sinal de angústia e sofrimento, vale encaminhar para uma conversa com um profissional que saberá indicar o tratamento adequado. Importante falar que as principais redes sociais no Brasil, elas têm regras claras e políticas que proíbem conteúdos que incitem suicídio ou representem alguma ameaça à vida de alguém. Qualquer pessoa que acesse esse tipo de conteúdo deve denunciar na própria plataforma como conteúdo impróprio. Por fim, não menos importante, a SaferNet oferece um serviço gratuito de escuta, acolhimento e de orientação especializada, que é destinado a crianças, adolescentes, pais responsáveis, jovens, qualquer pessoa que esteja vivenciando alguma situação de risco ou violência online. Basta acessar o canaldeajuda.org.br.